O meu nome é Marco Martins e bem-vindos a mais um Não Estamos Sós. Sejam bem-vindos à Antártida. É nesta terra gelada e de extremos que podemos encontrar um enorme manto de gelo, cujas algumas partes têm mais de 4 km e 800 metros de espessura. A sua altura é tal que chega a poder cobrir o Monte Fuji no Japão. Este é um local extremo, onde as temperaturas podem chegar aos 50 graus negativos e os ventos podem atingir 200 km por hora. Apenas cerca de 4.000 pessoas, principalmente cientistas e militares, se atrevem a viver aqui. Lá no extremo sul, onde a Terra e os oceanos se encontram, existe um horizonte infinito de gelo, que é um dos maiores mistérios naturais do mundo, a parede de gelo da Antártida. Este enorme maciço de gelo forma uma barreira colossal em redor do perímetro da Antártida. Tem mantido a imaginação de cientistas, exploradores e teóricos das teorias da conspiração bastante ativa. Este colosso de gelo eleva-se e estende-se aparentemente até ao infinito. É um fenómeno que mexe com o mundo, originando debates entre os mais conceituados cientistas, sendo que alguns consideram-no como resultado das características climáticas da região, enquanto outros a veem como um elemento fundamental, uma porta para um mundo que afinal não conhecemos tão bem. Alguns cientistas e teólogos afirmam que este serve como limite para uma Terra plana, escondendo a verdadeira natureza do nosso planeta. Outros, porém, especulam sobre o que pode esconder esta parede gelada. Talvez civilizações perdidas, bases militares secretas, instalações extraterrestres ou até mesmo portais para outras dimensões. Será que a parede de gelo é simplesmente uma característica natural da paisagem polar do nosso planeta? Ou, por outro lado, esconde segredos muito mais profundos? De acordo com o ponto de vista daqueles que acreditam na Terra plana, a Antártida não é um continente como é convencionalmente entendido, mas sim uma imensa parede de gelo que circunda a borda da Terra plana. Esta parede de gelo, acredita-se, atua como uma barreira contendo os oceanos e tudo mais dentro dos limites da Terra. Estes crentes da teoria da Terra plana argumentam que o muro evita que as pessoas caiam borda fora ou que entrem em contacto com o que quer que seja que exista por lá. As hipóteses desta teoria ser verdadeira baseiam-se no Tratado da Antártida, assinado em 1959 e que entrou em vigor em 1961, e que é muitas vezes citado pelos teólogos como sendo a chave para as suas reivindicações. Este tratado deixa de lado a Antártida como sendo um local científico e estabelece a liberdade de investigação científica e proibições de atividade militar no continente. Porém, as restrições do Tratado da Antártida talvez sejam uma tentativa deliberada para restringir o acesso público ao gelo e ao muro. Em vez de medidas para a proteção ambiental ou científica, é possível que estes regulamentos tenham sido projetados especificamente para impedir que qualquer um de nós possa chegar à borda do mundo e descobrir a verdade. Os defensores da teoria da Terra plana costumam afirmar que as condições geográficas e climáticas da Antártida são deturpadas. Eles sugerem que o gelo, as condições, a natureza hostil e as barreiras do continente são descritas de forma exagerada para impedir a exploração. Na visão deles, a parede de gelo é navegável, porém, o retrato duro no que faz o ambiente da Antártida serve para desencorajar qualquer investigação que possa querer revelar a planicidade da Terra. Se isso não fosse suficiente, uma das provas que pretende comprovar esta teoria e o objetivo da existência desta parede de gelo é um misterioso pedaço de filme datado de 1957 que revela uma parede de gelo colossal estendendo-se até ao horizonte. Esta filmagem apresenta uma paisagem com uma extensão infinita de gelo, formando uma barreira que parece que se estende até ao infinito. Os crentes da Terra plana acreditam que esta parede seja o limite externo da Terra e o enorme anel de gelo que circunda o planeta em forma de disco contém todos os oceanos do mundo dentro dela. Estes entusiastas também apontam para o histórico da presença de expedições militares e que classificam as operações na Antártida como evidência do encobrimento que, segundo eles, estas atividades militares não estão relacionadas com a investigação ou defesa, mas sim como parte de um esforço concertado para proteger a parede de gelo e controlar o fluxo de informações sobre a verdadeira natureza da Terra. Em meados do século XX, os Estados Unidos deram início a inúmeras operações na Antártida, cada uma com objetivos distintos e intrigantes. Entre elas estava a Operação Deep Freezing, que teve o seu início em 1955 e durou até 1966. Em 1962, o foco centrou-se na criação de várias estações de pesquisa por toda a Antártida, com o objetivo de facilitar extensos estudos científicos sobre a climatologia e a geologia neste ambiente remoto e hostil. Por um outro lado, a Operação Fishbowl, realizada em 1962,
teve um foco bastante diferente. Foram realizados uma série de testes nucleares a alta altitude. Estes testes e o seu nome intrigante captou a atenção de muitos, sendo que o nome da operação, Fishbowl, é potencialmente o indicativo das teorias da Terra plana. Porém, existem aqueles que acreditam que este continente agora desolado já foi casa de uma antiga civilização extremamente avançada e, quem sabe, talvez mesmo a lendária Atlântida. Uma das pistas que apontam para essa teoria é o mapa Peri ou Peri Rei. Foi criado em 1513 por um almirante e cartógrafo otomano, Peri Rei, e é um mapa do mundo em que alguns acreditam que mostra a costa da Antártida muito antes de ser oficialmente descoberta. A parte mais intrigante de tudo isto é que esse mapa representa uma massa de terra onde a Antártida está localizada, mas sem estar coberta de gelo. Isso levou à especulação de que o mapa é baseado em fontes ainda mais antigas e que mapearam a Antártida numa época em que não existia gelo. Para adensar tudo isto, temos de avançar uns bons séculos, até aos dias de hoje. Agora são os satélites com as suas imagens que revelam peculiares formações abaixo do gelo, uma estrutura semelhante a uma pirâmide, por exemplo. Alguns cientistas e alguns teólogos sugerem que essas estruturas poderão ser os restos de cidades inteiras. Essas fotos realmente mostram evidências de uma civilização perdida que talvez tenha construído as pirâmides, como a grande pirâmide da Gizé. Do ponto de vista meramente científico, um estudo recente revelou que, de facto, a Antártida era antigamente uma floresta tropical próspera e com vida há cerca de 90 milhões de anos. Durante o período Cretáceo, o continente ostentava um clima quente, vegetação densa e vida selvagem diversificada. Então, se a Antártida já foi habitável, poderá aguardar segredos de um capítulo esquecido da humanidade? Outras histórias e rumores de extraterrestres também encaixam por aqui. Estas histórias têm vindo a persistir ao longo do tempo. Em julho de 2018, a jornalista de investigação Linda Moulton relatou uma conversa intrigante com um ex-SEAL da Marinha dos Estados Unidos, identificado apenas como espartano, que afirmava ter conhecimento interno de tais atividades. De acordo com os relatos deste ex-SEAL, durante uma missão secreta na Antártida, a sua equipa acidentalmente encontrou uma enigmática estrutura octogonal saindo do gelo. Apesar da sua aparência formidável, com portas grossas, a estrutura era surpreendentemente fácil de acessar por dentro. Independentemente das temperaturas de congelamento cá fora, o interior estava quente, iluminado com uma luz verde suave. Porém, a fonte de luz não era clara. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, muito diferentes de qualquer idioma conhecido. Será que esta história é verdade? É possível que, escondidos sob o gelo da Antártida, existam estruturas criadas por extraterrestres? Se for assim, estas descobertas podem mudar o rumo da nossa compreensão da história. Talvez por baixo do gelo existam de facto edifícios antigos ou outras evidências de formas de vida que uma vez andaram por lá, ou ainda podem por lá andar. Se for verdade, esta descoberta poderá ser uma das mais significativas da história humana. Mas a verdade é que não podemos falar da Antártida sem mencionar o almirante Richard Bert e a Alemanha nazi. Numa entrevista em 1954, o almirante sugeriu a existência de imensos recursos inexplorados e territórios misteriosos, escondidos para além da fronteira gelada da Antártida. Ele escreveu que nas suas viagens à Antártida foram descobertos vestígios que deram credibilidade à teoria da Terra plana e revelaram a presença de uma civilização oculta, florescente por baixo do gelo em 1946. Um ano após a conclusão da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos deu início à Operação Salto em Altura. Esta foi uma extensa expedição militar à Antártida, sendo que esta operação era constituída por um conjunto impressionante de poderio militar norte-americano, incluindo o porta-aviões Casablanca, com 25 aviões e 7 helicópteros, um submarino, um quebra-gelo e um número significativo de pessoal de apoio, num total de mais de 4.700 militares. Chegaram à Antártida em fevereiro de 47. Esta missão tinha como objetivo durar 8 meses e envolveu a colocação de antenas complexas em vários locais, fotografias e a criação de uma estação polar. No entanto, a narrativa oficial era que a expedição tinha como objetivo explorar os recursos como o carvão e avaliar a viabilidade de estabelecer bases militares no extremo polar. O presidente Truman e o governo dos Estados Unidos estavam bastante intrigados e curiosos com a grande região inexplorada da Antártida, tendo como objetivo afirmar o poderio americano na zona. Só mais tarde foi reconhecido que um dos objetivos principais da missão era afirmar a soberania sobre uma porção significativa da Antártida. Depressa surgiram histórias e peças jornalísticas envolvendo o confronto com o que restava do Terceiro Reich e que o verdadeiro objetivo da expedição era localizar alguns líderes nazis que tinham desaparecido e supostamente
estariam escondidos numa base na Antártida. Ainda durante esta operação, havia alarmes e declarações transmitidas pela rádio muito estranhas, como se estivessem de facto a existir ataques e que estariam a sofrer perdas pesadíssimas. Houve também o aparecimento de objetos não identificados com a aparência de naves circulares, tipo disco, com armas capazes de infligir graves danos, sendo que esses encontros supostamente levaram a perdas devastadoras para o exército americano, tendo mesmo obrigado a frota a retirar de volta aos Estados Unidos. Apesar da impossibilidade de confirmar estes acontecimentos, uma coisa é certa: esta expedição enfrentou imprevistos que não estava à espera. Imprevistos que levaram a que abruptamente regressar a frota aos Estados Unidos a 3 de março de 1947. O relatório desta expedição foi mantido em segredo até aos dias de hoje. Todos os materiais relacionados com esta expedição foram classificados. Relatórios parciais subsequentes desta operação à Antártida revelados indicam perdas significativas. Um navio perdido, 13 danificados, 68 vítimas e uma aeronave de transporte que precisaria de reparos urgentes. Num briefing confidencial a um presidente da Comissão do Senado, em abril de 47, o contra-almirante Byrd teria descrito ataques de misteriosas fontes, aparelhos voadores emergindo do Sol, causando danos substanciais e, curiosamente, passado algum tempo, o almirante Byrd foi enviado para uma instituição mental durante 5 anos, sendo que era possível uma eventual reintegração na Marinha. Esta sequência de eventos levou a uma tentativa do governo em suprimir certas informações que levantavam a hipótese de que a frota tinha encontrado forças de um quarto Reich, ou da nova suástica, na Antártida, e que essas máquinas voadoras eram, na realidade, restícios da tecnologia secreta nazi. A verdadeira natureza dos encontros que tiveram lugar durante a Operação Salto em Altura permanece um mistério. De acordo com diferentes relatos, o verdadeiro objetivo da operação era muito menos convencional do que inicialmente divulgado. Alguns afirmam até que o governo dos Estados Unidos negociou um acordo em que o presidente consentiu que fossem realizadas experiências em humanos por extraterrestres e que estas experiências teriam sido realizadas secretamente nos parques nacionais dos Estados Unidos. Embora possa parecer uma teoria da conspiração e um pouco rebuscada, a verdade é que esta afirmação coincide com a enigmática série de incidentes conhecidos como os 411 desaparecidos. Um conjunto de desaparecimentos não solucionados ocorridos sob circunstâncias misteriosas nos parques nacionais dos Estados Unidos. Se realmente o que aconteceu foi que as operações militares na Antártida e os militares dos Estados Unidos realmente enfrentaram tecnologia avançada e possivelmente de origem nazi ou não saberemos tão depressa. Mas a verdade é que uma expedição alemã em 1939 à Antártida reivindicou uma parte do continente e rumores afirmam que os alemães não só estabeleceram uma base secreta lá, mas também podem ter construído uma extensa cidade dentro de uma rede de cavernas no gelo, possivelmente servindo como um possível refúgio para Adolf Hitler e outros altos funcionários nazis. Muitos investigadores sugerem a possibilidade de os nazis realmente terem estabelecido uma aliança com extraterrestres durante a Segunda Guerra Mundial, tendo supostamente obtido acesso à tecnologia extraterrestre. No entanto, as razões pelas quais essa tecnologia extraordinária não foi usada durante a guerra, ou porque é que essas entidades extraterrestres optaram por ficar na Antártida após o fim do conflito, permanece um mistério. Os nazis, com o seu fascínio pelas antigas civilizações e o mito de uma raça superior, levou-os em busca da pátria ártica, o berço da raça ariana. A sociedade era um círculo esotérico na era nazi. A Alemanha acreditava que uma civilização primordial avançou muito mais além do nosso entendimento atual e, uma vez dominada a superfície da Terra, de acordo com a sua lei, esta civilização recuou para as camadas internas do planeta depois de um conflito devastador com uma outra raça extraterrestre. Especula-se que esta antiga sociedade se tratava na realidade dos Atlantes ou dos Yuran, ou talvez ainda um pouco mais antiga. Eles acreditavam que uma civilização extraterrestre poderia ser os progenitores dessas míticas criaturas defensoras dos ensinamentos da sociedade. De acordo com a sua crença, entre 1937 e 1939, os nazis embarcaram num estudo abrangente de todas as minas e cavernas da Europa, tendo-se aventurado também nos terrenos desconhecidos da Antártida. A sua missão seria localizar um suposto portal, perto do Polo Sul, uma passagem mística que alegava levar a um submundo. Seria nesse deserto remoto e gelado que os nazis supostamente fizeram contacto com super-humanos na lendária cidade chamada de Rainbow.
uma cidade escondida sobre o gelo da Antártida. O fascínio de Hitler e dos nazis com a Antártida foi impulsionado por uma crença de que o continente escondeu algo extraordinário por baixo do seu exterior gelado. Segundo reza a lenda, após uma exploração eles supostamente tropeçaram em cidades enormes com infraestruturas sofisticadas e construções tecnologicamente avançadas, algumas das quais estavam tão profundas numa região a que deram o nome de Nova Suábia. Os nazis supostamente estabeleceram uma base militar, sendo que esta base tinha um duplo objetivo: servir como um refúgio para tecnologias reais secretas e para facilitar o seu avanço entre 1942 e 1943. Eles supostamente construíram uma instalação subterrânea dentro da montanha Hoffman, conhecida como a Base 211. Esta base era rodeada por um mineral quente. Os depósitos de minério de ferro de Springs e Rich foram acessíveis através de uma passagem subterrânea, ligando a sua entrada a docas submarinas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os submarinos alemães atravessavam rotineiramente as águas do Atlântico Sul da Antártida, em rotas cuidadosamente traçadas para evitar a detecção dos aliados. Além disso, os alemães estabeleceram várias estações meteorológicas em ilhas isoladas, unindo a América do Sul e a Antártida, implementando Weather Buoys na Antártida. Algumas fontes afirmam que em 1942 os nazis iniciaram outro ambicioso projeto: o assentamento permanente de uma colónia militar perto da base 211. Este esforço envolveu a seleção de mais de 10.000 mulheres de raça ariana e cerca de 3.000 jovens soldados com idades entre os 17 e os 24 anos para a colonização deste território. Quando a guerra chegou ao fim, em março de 45, teoriza-se que os últimos remanescentes do séquito de Hitler foram secretamente transferidos para este posto avançado sob a supervisão do general Hans Kammer das SS, tendo sido ele também o responsável pela gestão do desenvolvimento do armamento do Reich. Em 1939, durante a guerra, uma expedição à Antártida, liderada pelo capitão Alfred Richer, do navio de pesquisa Suábia, fez uma descoberta inesperada. Quando já tinha mapeado perto de 600.000 km², isto no segundo ano de exploração, supostamente encontraram uma entrada para o interior. A equipa de Richer desenterrou um antigo sarcófago ao longo da costa oeste e dentro desta relíquia eles encontraram uma série de artefactos, junto com uma variedade de dispositivos técnicos e respectivas instruções. Estes artefactos, compostos por múltiplas chapas de metal, foram transferidos para a Argentina em 1941, enquanto aguardavam pelo texto que tinha sido enviado para Berlim para ser traduzido por especialistas de línguas antigas. Inicialmente, era um mistério a linguagem das placas, mas mais tarde foi identificado como sendo escrita suméria. Só em 2009 é que esses artefactos foram publicamente revelados. Mas o que eles dizem, isso é outra história. Estas placas são ricas e complexas, detalhando a chegada e as origens dos Anunnaki à Terra. Acredita-se que tenham viajado para a estrela Alabari e o texto descreve os seus encontros iniciais com as enigmáticas criaturas reptilianas. Esse mesmo texto fala da investigação da gênese, de novas espécies e raças, e DNA, da evolução e de outras maravilhas científicas. As placas também contêm profecias, incluindo sinais do retorno a Anunnaki, interpretados hoje como o aparecimento de vários círculos nas plantações, mas o que é mesmo intrigante é que entre o conteúdo do sarcófago foram encontrados projetos para a construção de uma nave espacial chamada Dvodin. De acordo com as inscrições desta nave, ela não foi apenas totalmente projetada, ela ficou pronta para a sua viagem inaugural no outono de 1944, com o planeta distante no sistema Aldebaran como destino. Será que podemos mesmo confiar nestas narrativas? Será que os nazis realmente cooperaram com alguma antiga civilização extraterrestre na Antártida? E terão sido eles que os americanos encontraram em 46 na Antártida? Enquanto a ciência começa a desvendar alguns dos mistérios da Antártida, outros ainda permanecem escondidos sobre uma espessa neblina. Porém, estamos mais perto. Estamos cada vez mais perto de decifrar as verdades que escondem este inóspito continente. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.